Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado, peço que compartilhe meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá na minha página do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. Ou então, me acompanhe na página do Facebook Reciclagem Democrática, assim que eu sair desse castigo de 30 dias, no qual eu fui suspenso da plataforma, mas é uma coisa que eu vou falar mais à frente nesse vídeo, tá bom? Sendo assim, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana começa aí com o centenário, a comemoração do centenário do nascimento de Paulo Freire, intelectual, educador, né? Eu não conheço muito de Paulo Freire, tive acesso a alguns textos dele, alguns trechos de livros e tal, até por curiosidade que ler alguma coisa de algumas fases da vida dele, e tive também a oportunidade de ver uma entrevista de quando ele era vivo e secretário de Educação do Estado de São Paulo. Bom, o Paulo Freire intelectual, né, pensador, educador até, ele não me incomoda muito, porque eu vejo ali um homem, né, que nasceu, cresceu, né, se desenvolveu, trabalhou, né, produziu bastante, tem muita coisa interessante do pensamento dele, tem coisas que são inteligíveis, divagam assim, tem vamos dizer, a obra mais polêmica dele, né, que é a Pedagogia do Oprimido, tem certas coisas que a gente tem que concordar, porque eu realmente não consigo ver maior opressão do que condenar uma pessoa à ignorância, né? Quer dizer, você tem um adulto no Brasil analfabeto por não ter tido acesso à educação, isso é realmente, eu não consigo conceber maior forma de opressão, e isso realmente é muito ruim, mas coisas que são muito distorcidas da obra dele, mas o interessante foi ver assim o vídeo, né, dele já como secretário de Educação de São Paulo, e ele já numa maturidade, né, já chegando à terceira idade ou na terceira idade, e ele falando claramente no vídeo, né, que o professor deveria impor sua autoridade em sala de aula, né, num dos trechos desse vídeo, e no outro trecho ele falava assim que sem disciplina não há educação, né, sem estabelecimento desse ordenamento, né, disciplinar, é impossível educar uma pessoa. Ou seja, curiosamente, ele vai em direção ao óbvio, né? Independentemente de como você pensa ou vê sua visão de mundo. É claro que se você não impor uma autoridade numa sala de aula e se você não impor a disciplina, né, para que as pessoas possam, inclusive, ter o tempo de estudo e tal, para absorver aquele conhecimento, é óbvio que você não educa ninguém. Então, esse Paulo Freire não me incomoda em nada. Agora, esse Paulo Freire, que o pessoal aí da esquerda coloca nesse altar, né, de adoração, né, inquestionável, com um semideus, né, onde quem fala do Paulo Freire só pode ser um nazista, um fascista, um insensível ou um homem do mal, porque o Paulo Freire é o bem encarnado, não sei o quê. Essa visão maniqueísta de mundo, né, onde a esquerda se coloca do lado do bem, né, e assim ela se torna inquestionável, acho que vai muito contra o próprio pensamento do Freire, né? O Freire era um questionador, eu acredito que se fosse vivo hoje, tivesse em atividade intelectual, ele já teria revisto muito dos seus conceitos, mas a verdade é que esse tipo de idolatria que nós vemos aí, que a esquerda coloca aí, Che Guevara, Karl Marx, Mao Tse-tung, Maduro, Fidel Castro, isso daí é de um pensamento, é a instituição da próprio espírito dessa esquerda, que é do pensamento totalitário, de não aceitar outra tese, né? Da tese dela está certa e acabou, nós não temos assim mais questionamento, aceite isso porque nós detemos a verdade absoluta. E aí não é de se admirar, né, que vê aí o candidato, o Lula aí, essa semana também, falando mais uma vez no controle social da mídia, né, estabelecer exatamente esse controle do pensamento, que é exatamente tirar pessoas, como foi o caso agora meu, né, eu botei um vídeo, simplesmente uma declaração de um médico e tal, e fui tirado lá do Facebook, recebi uma suspensão de 30 dias. Tudo bem, é uma empresa privada, mas se a plataforma é livre, né, se eles não são editores, né, como é que eles fazem algo assim? Aí se baseiam aí nessas pessoas, nesses ativistas, que hoje, esses ativistas de esquerda, estão muito bem ocultos, né, nessas agências de checagem. Então, às vezes, cometendo aí vários excessos. Bom, nós tivemos essa semana também o presidente abrindo, né, o discurso de abertura lá da Assembleia Anual da ONU, e eu assisti os 12 e poucos minutos ali de discurso do presidente, eu falo a verdade, eu senti orgulho de ser brasileiro, porque foi um discurso conciso, um discurso objetivo,
Ele falou como estadista, né, defendeu o Estado brasileiro, e em alguns pontos ele falou como um governante, defendeu o governo, os pontos de vista dele do governo, concordando ou não. Ele realmente botou ali uma imagem de um Brasil, de um governo forte, democrático, que prima pela liberdade. Isso está acontecendo a todo momento. Eu não vi, por exemplo, por parte do presidente ou do governo, assim, iniciativas para censurar. Eu vi algumas retaliações assim, mais para mostrar, ó, tá vendo, a gente pode fazer isso e tal, mas não no sentido do que a gente está vendo. Todo mundo fala o que quiser do presidente, fala como quiser, e não vê nenhuma retaliação, nenhuma censura, muito pelo contrário. Saem editoriais de capa de jornais, revistas, e não houve nenhum movimento do governo para impedir essas pessoas ou de censurar essas pessoas, né? E nesse aspecto, o presidente saiu muito bem, o Brasil saiu de parabéns nesse primeiro, né, vamos dizer assim, grande discurso que eu ouvi do presidente, que realmente os outros anteriores não foram tão bons quanto esse, mas nenhum se compara ao discurso da nossa presidente, que falou lá da questão de estocar vento, né, que isso daí, para quem não sabe, não se lembra, foi exatamente na abertura de uma das assembleias, né, gerais da ONU, no ano que ela estava no governo, e aquilo dali é vergonhoso, chega a ser patético e cômico. Mas, ainda falando assim, essa semana, né, houve uma suspensão, né, do processo de vacinação que estava acontecendo, né, no país, e depois foi retomado. Era uma questão dos adolescentes, parece que uma adolescente veio a óbito após tomar a vacina, 8 dias depois, teve um ataque cardíaco e tal, e por uma questão de prudência o governo suspendeu essa vacinação e já retomou novamente. Mas o interessante é que durante esse período a fabricante de desses produtos, né, que estão aí em uso, veio e disse que o seu produto ela garantia a segurança para que fosse aplicado em crianças com mais de 5 anos. Ora, é muito interessante essa garantia, porque ela não está no contrato, né? No contrato dessa mesma empresa que diz que o produto é seguro e que ela garante, no contrato ela diz lá que se acontecer alguma coisa no futuro, nós não nos responsabilizamos. Que raio de garantia é essa, né? Então as pessoas devem pensar assim. Eu acho que tudo deve ser feito com prudência. Aquelas pessoas que não se sentirem seguras de não adquirir, né, e ter esse produto consigo, não o tenho. Questão de passaporte de vacina é uma questão ridícula. A gente viu agora, propriamente, o próprio ministro da Saúde foi com 2 doses de vacina, foi contaminado, estava com uma comitiva com pessoas que o próprio presidente não se vacinou, não se contaminou, está em quarentena. Quer dizer, tudo muito errado, tudo muito oportunidades aí de controle da mídia, de controle do pensamento, de controle das pessoas, é de se desconfiar, mas existe muito oportunista usando essa crise sanitária exatamente para impor essas ideias, essa engenharia social de controle, né? E, bom, para encerrar, não poderíamos deixar de falar da CPI, né, essa semana, que teve um ministro lá, né, do TCU, Wagner Rosário, que para mim deu um show, né? É lógico que o negócio terminou em confusão. Ele falou lá, né, que a Simone Tebet estava descontrolada e aquela turma toda entrou em descontrole, mas o grande finale se deu no dia seguinte, né, em que houve ali uma discussão com o Renan Calheiros e um aliado lá, um deputado de Santa Catarina, Jorginho, eu acho, e aí que uns se estranharam ali durante a fala do Renan, ele interrompeu, não sei o quê, e aí daqui a pouco saiu lá, o Renan chamou o senador de vagabundo, já o senador respondeu dizendo que ele era um ladrão picareta, quer dizer, aí quase foi às vias de fato. O grande circo, o grande espetáculo. Essa semana ele valeu o ingresso, né? A gente está vendo essa coisa deprimente, que é essa CPI do circo, mas para a grande mídia é a única coisa que ela pode se agarrar nesse momento. E aí a gente vê todo tipo de coisa absurda acontecendo, inclusive ainda dentro dessa CPI, né? Essa questão aí de querer convocar o Luciano Hang, porque a mãe dele foi internada na Prevent Senior. Quer dizer, a senhora foi internada, na época não tinha vacina, ela estava doente, usaram todas as armas ali, tudo que estava à disposição, todo o arsenal que se conhecia no momento. Ela voltou para casa, não resistiu, porque tinha uma série de comorbidades. Um mês depois veio a falecer. Aí as pessoas querem fazer o quê com esse senhor lá? Quer dizer, é um nível de insensibilidade absurdo que a gente só vê nesse circo de horrores. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.